IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Paz do Senhor para todos, eu sou o pastor Isidro, estamos iniciando mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, diretamente da sede da ADEB, Igreja Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial Setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, estaremos concluindo o segundo trimestre, Iremos estudar a 13ª lição, que tem como tema a verdadeira identidade do cristão. Está conosco o professor Luiz, que nos honra com a sua presença. Professor Luiz, sua palavra e já encaminha logo uma oração para nós iniciarmos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para cooperarmos, para aprendermos juntos a palavra de Deus através dessa revista abençoada. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Senhor, abençoa todos quantos estão participando dessa aula. Meu Deus, entra com providência, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento para a glória do teu nome. Nós te pedimos, meu Pai, as tuas bênçãos por mais um dia de vida, por mais um dia na tua presença. Abençoa todos quantos estão juntos conosco nessa causa. Que o Senhor venha abençoar. Perdoa os nossos pecados, se continuas conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Maravilha. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, como já está em tela, hoje o tema é a verdadeira identidade do cristão. E para dar embasamento, fundamentação a esse tema, o texto da leitura está em Mateus capítulo 7, verso 21 a 27. Muito bem, comecemos pelo textuário. O textuário da lição, conforme está em tela, está aí, está bem bonito, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, conforme Mateus 7:1. Professor Luiz, qual é a verdade prática? Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Maravilha. Então vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos, para a leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 7, verso 21 a 27. O versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Maravilha, minhas irmãs e meus irmãos. A lição de hoje, como nós já dissemos, é o fechamento do segundo trimestre, e ela está dividida em 3 tópicos, como é de praxe. Primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo, em quem estamos alicerçados. E o terceiro tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Também a lição tem 3 objetivos a serem alcançados. Quais são os seus objetivos, professor? Primeiro, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Isso. Segundo, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E terceiro,
compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Eita, coisa boa, minhas irmãs. Glória Então, a Deus. hoje a lição, como é, obviamente, o fechamento, ela veio a caráter, né? Então, passemos agora para a introdução da lição. E aí, conforme está em tela, observe, minhas irmãs, está de azul, está bonito. Aí, ó, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem, olha o detalhe, fazer a diferença no mundo, não é, professor? Exato. Sua observação, professor. Pastor Isidro, essa introdução significa dizer que não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. Muito bem, professor. Pelo fruto é que se conhece a árvore. É verdade. Bem? Maravilha. E é isso aí. Ó, conforme o professor disse muito bem, eu quero trazer a seguinte observação, minhas irmãs e meus irmãos. Escute, queridas e queridos, olha, Jesus está mais preocupado com o nosso caminhar do que com o nosso falar. Isso aqui é a nível de introdução. Ele, Jesus, quer que seus seguidores pratiquem o que é certo e não que fale simplesmente as palavras certas. Dito isso, passemos para o tópico 1, professor. O tópico 1 está aí, ó. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Minhas irmãs, 1.1. Vejamos, uma fé só de palavra. Professor, o senhor pode ler para nós esse ponto 1 aí? Pois não, pastor. Em Mateus 7, versículo 1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta. É preciso colocar em prática o que se diz. Maravilha. Aí na sequência, né? 1 Coríntios Em 1 Coríntios 4:20, né? Que diz lá? O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. Maravilha. Fechando. A fé autenticamente cristã tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. E aí, professor, o que é que o senhor quer dizer sobre isso aí? O comentador, ele chama a atenção para que nós coloquemos a nossa fé em prática. Muito bem. Não vivamos só de palavras, mas sim numa fé dinâmica, em andamento. Maravilha. É aquilo, professor, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que o apóstolo Tiago disse lá no capítulo 1 da sua epístola, versículo 22. O que está escrito lá, professor? Olha, lá está assim, ó, abre aspas. Diz Tiago: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes enganando-vos com falso discurso. Ainda no capítulo 2,17, Tiago diz mais: a fé sem obras é morta. E aí, para fechar esse ponto, eu trago a seguinte observação, não é? Quer dizer, minhas obras devem demonstrar o quê? A minha fé. Obras aí é o quê? É o caráter, é a atitude de um cristão. Portanto, minhas irmãs, fechando esse ponto 1, não basta dizer que é crente, né, professor? Não. Não basta dizer que é crente. Proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais. O quê? É preciso praticar o que aprendeu com o mestre. E aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, olhe, o próprio Jesus em João 8,31 diz para nós: se vós permanecerdes na minha palavra, olha o detalhe, verdadeiramente sereis o meu Discípulo. E tem mais, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Eita, que coisa linda. Então, meus irmãos, passamos agora para o ponto 2, estamos no tópico 1, falando sobre a condenação dos falsos seguidores. Vimos que uma fé só de palavra? Não. A fé cristã é uma fé que tem atitudes e tem obra que glorifica o Senhor. Agora vejamos, os milagres não transformam o caráter. Eu vou ler aqui. Observe, minha irmã. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres, ou desenvolver grandes ministérios, em nome de Cristo, é a prova de fazer a vontade de Deus. Aí nós enfatizamos de vermelho. Olha, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, o ensino, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais do verdadeiro discípulo. Jesus não está dizendo que não deve fazer isso, mas está dizendo que não é prova. Os falsos seguidores, conforme Mateus 7,23, um dia serão desmascarados, né, professor? Verdade. E aí, fechando de azul, professor, aí vem a advertência para nós. Sejamos cuidadosos quanto aos movimentos que dão muita ênfase apenas a quê, professor? Em milagres e maravilhas. E maravilha, né? Mas não cuida do quê, professor? Do desenvolvimento do caráter cristão. Ih, professor, o que é que o senhor quer dizer? Pastor, eu ouvi certa vez um comentador, um pastor falando que Jesus só é salvador de quem ele é Senhor. Muito bem. Amém? É verdade. Aí eu queria trazer uma observação para fechar esse ponto 2 sobre os milagres não transformam o caráter. Observe, irmãs. Por favor, me ouça, observe. O que atesta
A transformação do caráter humano é a evidência do fruto do Espírito. João capítulo 15, verso 1 a 5, Jesus fala do fruto, da árvore que dá fruto. Gálatas 5, 22 fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não negamos, escute, não negamos os milagres. Os milagres acontecem, mas existem 3 fontes para isso. Temos que explicar isso aqui. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Existe a fonte humana, existe a fonte satânica e a fonte original, que é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Não é? Ok? Por isso, é preciso reconhecer qual a fonte certa. E aí vem um detalhe. O apóstolo São João, na sua epístola, lá em 1 João 4, ele diz, né? Ele diz que devemos fazer o quê? Devemos ter cuidado em não crer em qualquer espírito. Devemos fazer uma avaliação. Fechando esse ponto, irmãs e irmãos, enquanto caminhamos neste mundo, né, professor? Isso. O joio estará misturado com o trigo. Com o trigo, O falso e o verdadeiro vão, ok? Mas chegará um dia, minhas irmãs e meus irmãos, que é o dia do juízo, os falsos crentes, o joio será desmascarado, conforme Mateus 7, 22, 23. O senhor crê nisso? Creio. Maravilha. Amém. Então, muito Glória bem. a Deus. Estamos no tópico 1. Aí, ó, a condenação dos falsos seguidores. Vimos uma fé só de palavra? Não. A fé genuína em Cristo tem que ter obras que glorificam o Senhor. Os milagres transformam o caráter? Não. Milagres apenas atestam o poder de Deus, a glória de Deus. E o ponto 3, fazendo A vontade do Pai. E aí, professor, o senhor pode ler para nós? Posso. O texto diz, pastor, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo O quê? a vontade do Pai. Do Pai. Como está escrito em Mateus 7, muito 21. bem. E aí de vermelho, o que diz, professor? Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de obediência ao Pai. A obediência é a condição que Deus exige para entrar no seu reino. Por isso devemos orar assim. Pai, seja feita a tua vontade. Maravilha. Oremos como salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Fechando o tópico 1, não é? Isso. A síntese ou a sinopse é o quê? Os falsos seguidores de Jesus, Serão em breve, serão desmascarados, né, professor? Isso. Poderás E aqui para nós, a gente pensa que é só lá no céu. É nesse mundo mesmo, Nesse né? mundo. Tem muita gente se desmascarada por aí. Mas Por aqui. suas considerações finais. Amém. Esse tópico ele é bem interessante porque ele diz que ele quer dizer o seguinte, que Deus vê tudo. Ele é, como dizia o pastor Antônio Gilberto, ele é onividente. E ele vê principalmente o coração. Coração. Só ele enxerga o coração, né, queridos? Só Queridas irmãs e irmãos, eu quero fechar o tópico 3, trazendo alguma luz sobre o item 3, fazendo a vontade do Pai. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, não se pode jamais querer identificar um cristão simplesmente pelo lado exterior, pelas aparências. Vamos ter muito cuidado. Não é possível substituir a genuína obediência por performance. Okay? Verdade. Porque tem gente que tem um jeito de crente, os trejeitos de crente, fala como crente, mas e as obras? E o caráter? Onde é que fica, né, pessoal? Aí eu quero fechar dizendo, um crente verdadeiro, ou um cristão verdadeiro, queridos, é conhecido pela obediência à palavra de Deus, né? Verdade. Portanto, a conduta correta, o fazer a vontade do Pai, e não a adoração de lábios, é que constitui o quê? O caráter ou a característica de um cristão verdadeiro. Os discípulos não serão julgados, escute, pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem. Não, mas pelo caráter vivenciado neste mundo. Então, o tópico 1 trouxe essa observação, passemos para o tópico 2. O tópico 2, professor, qual é o assunto? Em quem estamos alicerçados? E aí, professor? Vamos lá? Em quem estamos alicerçados? 2.1. O alicerce começa pelo ouvir. Pelo ouvir. Eu vou ler aqui. Olha aí, meus irmãos. Aí, tá de azul. Ó. Para ser o verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir, óbvio, né? A sua palavra. Por meio da palavra de Deus, minhas irmãs, o interior do ser humano
é transformado verdadeiramente através do Espírito Santo. Isso. Jesus Cristo, portanto, é a palavra de Deus, a sabedoria perfeita de Deus, portanto, ele precisa ser enfatizado. De vermelho, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Em Lucas 28, Jesus diz: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Portanto, Jesus é o alicerce de nossa edificação espiritual. Sua observação, Jesus professor. Cristo é a nossa rocha, devemos estar Rocha. alicerçados nele. Maravilha. A nossa casa espiritual tem que ser construída a partir dele. A partir dele. E aí, em cima desse ponto 1, o alicerce começa pelo ouvir, eu quero trazer a seguinte observação. Meus irmãos, observe. O que é ouvir? Ouvir é prestar atenção, é entender e perceber o sentido que é dito. Se quisermos ter uma verdadeira vida espiritual, não podemos sair por aí ouvindo qualquer pessoa ou mestre. O essencial é começar ouvindo o mestre dos mestres, o mestre por excelência, Jesus de Nazaré, né, professor? Exatamente. Ouvindo a Cristo, observe, minhas irmãs, ouvindo a Cristo, não apenas seremos diferentes, mas viveremos de modo diferente. Fechando. O primeiro passo, portanto, para uma vida cristã vitoriosa, abençoada, é dar a Jesus uma oportunidade para nos falar e nos transformar. A vida cotidiana, queridas e queridos, é um aprendizado constante. Portanto, é fundamental, professor, não somente ouvir a palavra de Deus, mas obedecê-la. É isso que Jesus quis dizer em alto som aí na leitura de Mateus. Passando adiante, vamos falar da importância do bom alicerce, né? Amém. Para que haja um bom alicerce, temos que ouvir e obedecer o quê? A palavra de Deus. Você pode ler para nós, chefe? Pois não, pastor. A importância do bom alicerce. Isso. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Com certeza, né, professor? Com certeza. Ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos 2 construtores e 2 alicerces. Quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável, a queda é certa. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os revés da vida. Vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Qual foi o conselho de Paulo para nós? Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. Isso. Sobre Cristo. Sua palavra. Como eu repeti ainda há pouco, a palavra de Deus ela deve permear as nossas atitudes, Isso. a nossa conduta cristã. Muito bem. Então, ouvir a palavra E obedecer. Quando se obedece à palavra de Deus, você está edificando um alicerce na rocha. Aí eu quero fazer essa observação. Escute, a importância do bom alicerce. A obediência à palavra de Deus, repito, como já dissemos, aqui temos que enfatizar, é um sólido alicerce para o crente construir sua casa espiritual. Quem procura edificar sua vida nas palavras dos homens, nas palavras vagas, vazias, efêmeras deste mundo, e não nas palavras de Cristo, amigas e amigos, queridos irmãos, pode ter certeza de que a sua construção cairá, pois somente Jesus Cristo, a sua palavra, é que edifica-nos, é que dá ao ser humano base sólida, fundamentação para vencer os vendavais. Eu quero crer que nessa aula estamos falando a pessoas que já enfrentou batalhas, vendavais e ficou firme porque está edificado na rocha. Permaneça, meu irmão, porque assim fazendo, breve, cantaremos o hino da vitória. Não é, professor? Amém. Maravilha. Vamos fechar. Aleluia. E o terceiro ponto do tópico 2, estamos no tópico 2, que tem como assunto em que estamos alicerçados. Vimos que, em primeiro lugar, é importante começar pelo ouvir a palavra, e não só pelo ouvir, precisamos que haja obediência, aí tem a ver com o alicerce, e agora a prática, né? A prática. A relevância do praticar. Olha aí, de azul, escutar. Nós já dissemos, mas é mais enfatizando. Isso. Né? Escutar e praticar as palavras de Cristo, minhas irmãs e meus, são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Em Mateus 7, 24 e 26, como nós sabemos, falei 2 tipos de pessoas, o prudente e o insensato. O prudente, quem é o prudente? É aquele que procura agir
corretamente, de acordo com o que ouviu, isto é, de acordo com a palavra ouvida, com os ensinamentos ouvidos a respeito de Jesus. O insensato, infelizmente, ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não colocando em prática. E, fechando o tópico 2, a síntese ou a sinopse devemos estar o quê, pastor? Alicerçados Sobre quê? sobre a rocha Que é Jesus Cristo. Suas considerações. Devemos não ser só ouvintes, devemos ser praticantes. E essa ênfase é dada para que nós sigamos o ensino de Jesus. Muito bem. Aí, minhas irmãs, meus irmãos, eu quero fazer uma observação, trazer mais luz sobre esse ponto 3, a relevância do praticar. Escute, em Mateus 7,24, parte A, Jesus diz, todo aquele que escuta, aí diz, e termina dizendo, e as pratica. Observe, obedecer às palavras de Jesus é o único fundamento firme para a nossa vida. Estamos enfatizando porque vivemos numa sociedade em que as pessoas não querem saber de ouvir as verdades do Pai. E por não ouvir as verdades do céu, muitos estão indo em caminhos que levam à destruição. O construtor sábio, querido, investe no fundamento. Aí eu quero trazer uma observação. Ao longo da história, professor, muitos foram os ataques que a igreja sofreu. Hoje não é diferente. Os inúmeros ataques vêm de todas as áreas. Vem do secularismo, vem do humanismo, vem do ateísmo, vem do sincretismo. Não é? Porém, em Mateus 16:18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja está edificada na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Dito isso, passemos para o tópico 3, que tem como assunto qual, professor? Jesus, a nossa verdadeira identidade. Nele nós podemos confiar, né, professor? Nele podemos confiar. Ele realmente é, como diz alguém, ele é o máximo. O máximo. Né? O máximo. Vamos lá. Tópico 3.1. 3.1. Jesus, nosso maior... A nossa verdadeira identidade. Isso. E Jesus, nosso maior pregador. Só pregador, professor? Não, ensinador, mestre, companheiro, mestre, ajudador, consolador. Lembra nós, professor? Pois não, pastor. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do Sermão do Monte. Isso. Veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que ensinava sobre o amor, as boas virtudes e a moral. Apesar de belíssimas as mensagens do Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Só um pouquinho, professor. Então, como deixa aí tela aí, é interessante, né? Interessante. Quando você pega os pensadores grandes, filósofos, as mentes iluminadas do século XX e agora do século XXI, não, Jesus foi um grande mestre, só que param por aí, né, professor? Param por aí. E aí... Ficou só no superficial. Como é que os evangelhos apresentam na íntegra a pessoa de Jesus? Você pode ler para nós? Pois não. Os evangélicos, que são a boa notícia, Isso. apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento. Isso. E para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. E aí que está o problema, professor. É que esses pensadores, filósofos, cientistas esotéricos, né, eles batem palmas e aplaudem o Cristo, né, humanista, o Cristo, né, digamos assim, filósofo, iluminado. Mas quando se depara com um Cristo que chama ao arrependimento, que diz que tem que nascer de novo, o que acontece, professor? Infelizmente, não creio, né? Não creio. De verde, professor. Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, Isso. o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Sua observação, professor. Porque há pessoas, como foi falado no início aí desse texto, que são convencidas, Isso. conhecem a Jesus, leem sobre Jesus, mas não se convertem. Não converte. Aí eu quero trazer observação sobre esse ponto, sobre Jesus, nosso maior pregador. Minhas irmãs, observe. Isso aqui é maravilhoso. Não é? Conforme Mateus 4:23, duas coisas caracterizavam o ministério de Jesus: o ensino e a pregação. Está lá em Mateus 4:23, está claro lá, ok? Pela pregação, observe, pela pregação, Jesus evidenciava a missão para a qual veio a este mundo. Qual é a missão? Lucas 19:10. E veio buscar, salvar os que estavam perdidos. Isso, ok? Jesus, observe, meus irmãos, como pregador, ele não pregava por fama, nem buscando posição ou reconhecimento por parte, das pessoas, mas procurava cumprir cabalmente a sua missão, o seu dever,
sabendo que somente pela pregação do Evangelho, pregação sincera, verdadeira, é que as pessoas poderiam se arrepender, conforme Mateus 4,17, não é? E se voltar para Deus, sendo nova criatura. Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, querido pregador e ensinador, você que está passando conosco nessa aula, Jesus é o nosso maior modelo, é o nosso paradigma, é o nosso modelo por excelência na pregação, no ensino, no aconselhamento, em todas as áreas. Jesus, ele dá de 1000 a 0 em qualquer doutor. Glória a Deus. Continuando. Jesus, repito, é o nosso maior modelo, o qual deve ser seguido por todos os ensinadores, pregadores, conselheiros, líderes da atualidade. E o apóstolo Paulo, que era um seguidor, profundo de Cristo, Paulo disse em 1 Coríntios 2,4, que ele diz, Paulo diz que a sua palavra e pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Detalhe, para que a fé dos cristãos não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, imitemos a Jesus, que Jesus seja um modelo cada vez mais impactante em todas as áreas da nossa vida, Exatamente. Maravilha. Dito isso, passemos para 2. Jesus, nossa verdadeira identidade, vimos aí o tópico 3, vimos, ele é o maior pregador. Agora, ele também não só é o maior pregador, ele é a maior autoridade no ensino, ou a autoridade do ensino de Jesus. Amém. O senhor pode ler para nós aí, Fé? Pois não, pastor. Ao concluir o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada e maravilhada com o que ouviram. Eles viram que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso deixava claro que o ensino de Jesus não era humano, mas divino e poderoso. E aí, obviamente, assim como Jesus ensinava com autoridade e graça, nós somos também convocados. Conforme a parte segunda, somos ensinados pela palavra de Deus a reconhecer o quê? Que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, Pois sua palavra é viva e eficaz. Então, assim como Jesus tinha autoridade do Pai, ele nos deu essa autoridade também para pregar com poder e graça. Suas considerações. E ele nos deu essa autoridade, tudo por amor. Porque, como já está lá em João 3,16, considerado textual da Bíblia, ele veio ao mundo para nos tirar, para nos salvar. Tudo fez por amor. Muito bem. Queridas, observe que o professor disse uma coisa interessante. Em Mateus 7, 28 e 29... Mateus 7, 28 e 29 é a conclusão de tudo que Jesus ensinou, desde o capítulo 5. É a conclusão do Sermão do Monte. O texto mostra o quê? O efeito que suas palavras causaram. E que efeito foi esse? O que causou o impacto no coração e na mente dos ouvintes? Que foi? Foram duas coisas. Primeiro, a doutrina que Jesus ensinava, isto é, o ensino de Jesus, com graça, com unção, com poder, e também o quê? A sua autoridade. A autoridade aqui não é autoridade, não sei a sua forma de falar, com vivacidade, com experiência. E aí eu quero trazer a seguinte observação. Aí as pessoas viram que os escribas, os mestres, os bambambam da época, não tinham nada disso. Por quê? Porque os escribas, quando iam falar, professor, eles apelavam para as escolas tradicionais dos rabinos, para as opiniões dos notáveis teólogos rabinos da época, e seguiam as tradições das interpretações, apenas repetindo como papagaio. Fulano disse, fulano disse, fulano disse. Jesus disse, eu, porém, vos digo, autoridade. Fechando esse ponto, o ensino de Jesus, viu, minhas irmãs, meus irmãos, não vinha de tradições humanas, vinha do Pai. Ele mesmo disse, professor, lá em João 7,16, meu irmão, sabe o que Jesus disse? A minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Oh, maravilha! Por isso que, quando ele abria a boca, o povo era impactado. O ser humano era impactado da sua alma, no seu espírito, Os humildes eram rendidos, se rendiam. E os que diziam ser alguma coisa ficavam boquiabertos. Que o diga, o doutor Nicodemo ficou, meu Deus, como é que pode
Esse é o Jesus que nós precisamos imitar. Imitemos, irmão, a graça, peça a graça, ore, pregador, ensinador, meu irmão, vai pregar, vai ensinar, peça a graça. Essa graça está sobre nós, está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Professor, vamos continuar? Amém. Último ponto, o ponto 3 do tópico 3. Estamos no tópico 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Agora, óbvio, né? Vamos agora enfatizar, falando um pouquinho sobre de que forma, né, devamos nos identificar com Cristo e como Ele é a nossa identidade. Jesus como nossa identidade. Olha aqui, ó. O apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar por ocasião da sua segunda vinda, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Está em 1 João 3:2. Porém, é preciso andar como filho de Deus. Isto é, para que possamos ser semelhante a Ele, é preciso neste mundo andar como filho de Deus, não é? Sendo sal e luz neste mundo. Em outras palavras, para termos as nossas vidas transformadas e encontrar com Ele na glória, precisamos neste mundo andar como filho de Deus, sendo sal e luz neste mundo. Priorizando o quê, professor? A justiça de Deus. Vivendo o amor De Cristo. Orando, o que mais? Jejuando. O que mais? Ofertando de maneira sincera. E assim nos... Identificaremos cada vez mais com Jesus. Aí fechando, portanto, queridas irmãs e irmãos, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa deva ser a nossa identidade como discípulo de Jesus. Fechando o tópico 3, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Sua palavra. Se existe a verdadeira identidade, é porque existe a falsa. Então, para sermos verdadeiros, temos que seguir a Jesus. Maravilha. Queridas irmãs, eu quero fechar esse ponto 3 do tópico 3, sobre Jesus como nossa identidade, trazendo a seguinte observação, jogando mais luz no ponto. Observe, a Bíblia, viu, queridos? A Bíblia, repetidamente, nos mostra que em Cristo Jesus temos, observe, uma nova posição, novos recursos espirituais e uma nova missão. Primeiro, apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, 5,17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém. Você está em Cristo? Então é nova criatura. Fechando, portanto, já que estamos em Cristo, já que somos nova criatura, somos templo do Espírito Santo, somos sal da terra e luz deste mundo. Qual é o conselho que o escritor aos Hebreus nos dá? Está lá em Hebreus 12:1. O conselho é: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para a direita, para a esquerda, para a vanguarda, para a retaguarda? Não, olhando por alto, olhando para o modelo ímpar de excelência, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? É interessante que Paulo, em 1 Coríntios 11, diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como eu sou. Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos chegando ao término. Vimos na lição de hoje, a 13ª, a última lição do segundo trimestre. Vimos os seguintes tópicos. Tópico 1, vimos a condenação dos falsos seguidores. Né? Ok? Jesus bateu firme mostrando que para ser um seguidor dele tem que ter uma palavra verdadeira, não é? Tem que ter o caráter transformado e tem que fazer a vontade do Pai. Vimos no tópico 2 aonde ou em quem estamos alicerçados, que é na rocha, que é Jesus, que é a palavra. E assim fazendo ou assim estando, pode vir o vendaval que vier, meu querido. A casa não vai cair, ao contrário, vai ficar firme até o dia final. E por último, vimos que Jesus é o nosso modelo de caráter, de personalidade, de cristão. É o nosso modelo de vida. Ele sim, nele sim e ele sim podemos confiar. Fechando, conclusão. O senhor pode ir para a conclusão, chefe? Pois não, pastor. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Isso. Não apenas para ser admirado ou debatido. Muito bem. As virtudes do reino de Deus têm um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Muito bem. Para vivê-la, é preciso ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Suas considerações finais. Pastor, se tivermos que ser seguidores de Jesus, nossas duas obrigações primeiras são ouvir e fazer, que se resume em obediência.
temos que aprender a obedecer. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos encerrando o segundo trimestre de 2022, onde nós estudamos 13 lições. Foram 13 lições abençoadíssimas sobre o Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, cujo tema geral foi os valores do reino de Deus. Vimos em cada uma das lições, que o Sermão do Monte descreve o quê? A ética e os valores do reino de Deus. Que o Sermão do Monte, queridas e queridos, é a carta magna do reino de Deus para todos os seus súditos, no caso nós. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, sigamos o conselho que Jesus deu, lá em João 8,31. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, aqui encerramos o segundo trimestre. E, a partir da próxima semana, está se iniciando um novo trimestre com uma nova lição da nossa EBD. Eu quero olhar aqui na cama do centro aqui, observa aqui, olha para cá, tá aí, ó, lições bíblicas, cujo tema geral é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu entendo que essa lição aqui, ela é uma ampliação, né, professor? Exatamente. Ela é um complemento. Ela veio jogar ainda mais luz e, obviamente, ela veio mostrar o quanto é importante nós seguirmos o ensinamento do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. Então, na próxima aula, nós iremos ver. Mas, olha, são 13 lições maravilhosas, cujo comentarista, é um pastor, José Gonçalves, pastor esse que ele é pastor presidente na igreja lá no Piauí, uma igreja abençoada, e ele estará nos dando a honra, Ele é mestre em teologia, escritor, é formado em filosofia, mestre em teologia, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, professor universitário, um homem de Deus. Aqui para nós, essa lição, ela vem de encontro à necessidade ímpar de termos mais suicídio para lidar com os diversos vendavais que vêm por aí. Na próxima aula nós iremos entrar em detalhe. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês, nosso irmão Luiz. E nesse momento nós queremos também agradecer a companhia de todos e dizer para vocês, nos acompanhe, ok? Nos indique, Fale para alguém do nosso programa, da nossa aula. Estamos aqui para ajudá-lo. Vamos orar para que Deus abençoe todo mundo, que Deus possa abençoar todos. Pai Santo, pedimos que o Espírito Santo, que usou maravilhosamente cada assunto desse trimestre, use, Pai Santo amado, esse assunto de hoje e que, ó Deus, o teu povo seja edificado, consolado, confortado, que essa lição possa ter tido e possa cada vez mais produzir na vida de cada irmão fé, ânimo, contentamento, esperança, mas acima de tudo a certeza de que com Jesus tudo é possível. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus. Muito bem. Até a próxima.